sequência, após a apresentação do Davi, iniciamos os debates com todos que estão aqui à mesa, que podem e devem intervir indistintamente, mesmo quem não for especificamente do tema de saúde, pode também. E vocês, nas perguntas que vocês desejem formular. E aí as perguntas, acho que a gente tem um outro microfone, só pedir nome, o diretório e a pergunta, e a quem vocês dirigem a pergunta, provavelmente ao próprio Davi Wippe. Então eu queria, neste momento, pedir uma salva de palmas, Davi Wippe. Bom dia a todos, obrigado pelo convite. E na realidade, eu estou aqui por dois motivos muito claros. Primeiro, por ajudar a fazer programas de saúde do PSDB, desde a primeira candidatura do Fernando Henrique Cardoso. E depois, como cidadão paulista, querendo mudar a cidade de São Paulo, ajudando o governador Geraldo Alckmin, governando o Estado e mudar esse país. Eu pretendo inicialmente dar um diagnóstico claro de como eu vejo hoje a saúde no país. Mas uma introdução muito curiosa. Tem a juventude do PSDB, tem o pessoal mais jovem, tem o pessoal antigo e nós os dinossauros, né? A tal ponto que puseram uma coisa aqui para a gente não cair. Então, a saúde do país hoje, eu acho que está num momento absolutamente estarrecedor, complicado. O Estado de São Paulo ele está entre duas fronteiras dramáticas, né? A Prefeitura da cidade de São Paulo e o Ministério da Saúde, uma participação bizarra. É uma coisa tão triste para nós, a tal ponto que, nesse momento, o Ministério da Saúde está sendo rifado, sumariamente. Na hora de fazer trocas, a escolha foi pelo Ministério da Saúde. Então, é um momento difícil, nós estamos desarticulados e isso não interessa a ninguém. Como todos vocês verão, quando se fala mal da saúde, ninguém identifica qual é o ente federativo que é responsável por isso. Então se confundem as noções de município, as noções de Estado e de governo federal, Ministério da Saúde. A saúde vai mal para o usuário, vai mal para o gestor, vai mal para todos. Então, para nenhum de nós interessa a falta de entrosamento, que infelizmente é o dia a dia que hoje ocorre no país. Nós temos uma prefeitura do município de São Paulo, no mesmo quesito saúde, absolutamente desarticulado. O ônus que isto leva ao Estado, eu vou mostrar a vocês, é um ônus muito sério. Nós temos um Ministério da Saúde fraco. Eu vou dar 3 exemplos disso que ficam muito claros. A questão de não mais de um mês, o Ministério tentou fazer uma nova política descabida dos mais especialistas. Mais especialistas é pior que mais médicos. Decreto assinado, 2 dias depois voltou atrás. Se passou uma semana, CPMF, objetivo melhorar os recursos da saúde. Eu sou absolutamente contra qualquer novo imposto, incluindo a CPMF. Bom, 2 dias depois voltou atrás. E agora é apresentado a CPMF, encaminhado ao Congresso, a CPMF da Previdência. Então mostra que o desacordo, a falta de zelo com a saúde no país. Eu elenco hoje 4 grandes problemas da saúde do Brasil. O primeiro é o subfinanciamento. O subfinanciamento é um drama. Nós tínhamos muito menos do que nós precisávamos. Este ano piorou. O contingenciamento do governo federal tirou da saúde 12 bilhões e 900 milhões de reais. Esse número é muito expressivo. Entendendo que o Ministério da Saúde tem que, para gastar 83 bilhões, perder 13, dá para ver o tamanho dessa encrenca. Então, esse é o primeiro problema, o subfinanciamento. O segundo é qualidade de gestão. Hoje, eu insisto muito que, se o indivíduo não for minimamente gestor, ele não consegue tocar a sua casa. Quanto mais um hospital, uma clínica, uma secretaria. Então, qualidade de gestão. Terceiro ponto que eu dividi 2 é o desperdício da saúde, é um ralo, gasta-se muito, faz muito menos. E o roubo, infelizmente o roubo. Isso me constrange muito, vocês verão nos próximos dias e semanas, nós vamos estar desbaratando verdadeiras quadrilhas que atuam na área de saúde. É um roubo.
dado muito importante, a característica do PSDB, e ficar claro todos os posicionamentos de quem nos liderou antes e quem nos lidera agora, a intransigência quanto a este quesito, que é a honestidade. Então, o governador Geraldo Alckmin, a sua figura, transmite essa necessidade, essa obrigação de todas as nações serem absolutamente transparentes e honestas. Então, essa é a decisão do governador Geraldo Alckmin, da intransigência quanto a esse pleito de honestidade de posicionamentos. O quarto fato é um fato que hoje é uma novidade quase na saúde, que é a judicialização. Eu digo que nós tivemos uma década presidencialista, segunda década parlamentar, e a de hoje é a década do judicial. Eu sou mandado pelo judicial. Essa brincadeira de judicialização custa aos cofres do Estado de São Paulo 800 milhões de reais em 2015. Tem coisas que são pertinentes e tem coisas que são excêntricas. Eu sou judicializado, por exemplo, a comprar camisinha com hino de time. O juiz me obriga a fazer isso. O juiz me obriga a internar pacientes. Isso quebra a principal regra do SUS, que é a equidade. Então, essa história de judicialização, nós precisaremos estar conversando com mais afinco nos próximos dias. O que eu vou fazer hoje, nesse momento, a pedido do João, eu, obviamente, não vou fazer nenhuma proposta. Eu tenho claro o papel de cada ente federativo, mas eu vou, nesse momento, estar mostrando o retrato, como eu vejo a saúde do município de São Paulo. E, João, é muito fácil mudar. É só fazer tudo o contrário. Do jeito que está, você muda tudo. Muito bem. Isso é uma coisa quase imperdoável, porque o primeiro secretário do mandato do prefeito Haddad é um homem experiente, Felipe. Não como médico, mas como gestor. E o atual secretário é ex-ministro. Então, é muito pouco compreensível porque as coisas vão tão mal. Quem está coordenando? É o de baixo. Aí, cadê? Foi. Tudo bem, sem fio? Desliga do pulto, por favor. Estou muito longe, eu vou lá para frente. Acho que é aí mesmo. Não. João gosta de polva também, não fica perto. Bom, sou do município de São Paulo. Só que é para vocês terem a ideia do tamanho da encrenca que eu me meti. Olha aqui, ó. Isso aqui é São Paulo, as áreas metropolitanas. E nós estamos falando hoje de 44 milhões de habitantes no estado de São Paulo. E com áreas muito importantes. A área metropolitana de Sorocaba, a região metropolitana de São Paulo, 20 milhões e 500 mil habitantes, a região metropolitana da Baixada Santista, e aí nós vamos. A cidade de São Paulo, dividida nos seus zoneamentos, e aqui para dar um entendimento da complexidade dessa cidade, né, em número de habitantes, a população, e o município de São Paulo com 11.581.798 habitantes. Então, o que cabe ao município de São Paulo, para que vocês tenham ideia do tamanho? O Zuzinha fez uma pergunta muito curiosa, né? Por que eu não sou um anti-infeccioso? Né? É muito interessante, parece uma brincadeira, mas é seríssimo, porque o Estado virou Estado tratador, não virou Estado preventivo. Nós não fazemos saúde, nós fazemos doença. Eu, como secretário, eu tenho um orçamento de Estado de 20 bilhões de reais. É um orçamento maior do que muitos estados, muitos países. Mas como é que é dividido esse orçamento de Estado? Nós recebemos 8 bilhões para custeio. 8 bilhões nós recebemos do Ministério da Saúde. Dos 8 bilhões, 4 bilhões passam direto aos municípios. 3 bilhões vem carimbados já com compromissos de contrato com hospitais. Então sobra para a Secretaria de Estado 1 bilhão. O que vem do Tesouro
são outros 8 bilhões, ainda para custeio. 4 pagam as OS, as organizações sociais, 3 da administração direta e sobra mais 1 bilhão. Então eu com 2 bilhões eu tenho que fazer vigilância, prevenção, quer dizer, esse jeito de pensar saúde, que é um jeito hospitalocêntrico, está absolutamente equivocado. Então nós ficamos atrás da doença e não fazemos prevenção. Então é um Estado tratador. O que cabe ao município de São Paulo? Os recursos do Tesouro Municipal, 5,6 bilhões, que representa 18,4% do orçamento municipal. O que é constitucional? Cabe, do ponto de vista constitucional, o governo federal, que é o que mais arrecada, tem que colocar 10% na saúde. O Estado, 12%, e os municípios, 15%. Os municípios hoje de São Paulo colocam mais ou menos 27%. É muito mais do que a Constituição manda, e o pior, põe muito e faz pouco o que põe errado. O Estado de São Paulo, ele põe muito mais do que 12%. Com a queda de arrecadação, nós estamos chegando a 13,5%, que é um valor de dinheiro muito grande, embora insuficiente. Então, fica claro que há um absurdo subfinanciamento federal. Nos últimos 10 anos, o governo federal deixou de repassar aos estados 15%. Especificamente ao estado de São Paulo, 2014, não repassou 1 bilhão e 500 milhões de reais. Este ano, não repassou até agora 800 milhões. E o que é mais complicado, eu vi ontem a proposta de orçamento da saúde do governo federal para 2016, retira da média e alta complexidade 25%. Isto cria o caos, pior o caos da saúde brasileira. Vai ser ingovernável. Então, menos 25% de média e alta complexidade, você não consegue mais fazer gestão. É fácil. Para São Paulo, vem 8 bilhões e tira 25%. É isso que vai acontecer. Então, mas ao que cabe ao município? Ao município cabe a atenção básica. Eu não gosto do nome atenção básica, eu prefiro atenção primária. A média e alta complexidade ambulatorial hospitalar contribui com isso. Vigilância em saúde, assistência farmacêutica, gestão do SUS, investimentos e outros pagamentos. Aqui é o que o município tem e o que o Estado tem. É uma coisa muito interessante de ser vista e a desproporção que isso acontece. Então, o Estado tem, na região centro-oeste, 10 hospitais, na região leste, 3 hospitais, na região norte, 4 hospitais, sudeste, 9 e sul, 4. E aqui os ambulatórios municipais, os hospitais, os pronto-socorros, as unidades básicas de saúde e as unidades de pronto atendimento. UPA é a maior fria que os prefeitos meteram na história desse país. Por quê? Porque o governo federal vem para o município, ele dá uma verba para a construção, uma verba inicial para custeio e sai fora. Então o custeio das UPAs fica na mão dos prefeitos. Os prefeitos estão devolvendo as obras ou as UPAs para a União porque não conseguem mantê-las. Então, é um jeito de ver absolutamente desconfortável. E se nós olharmos a divisão por região, nós percebemos que também nós temos problemas. Para nós hoje, a região sul da cidade de São Paulo, a região norte e leste tem problemas muito sérios, que vão desde a divisão mais adequada das UPAs, UBSs, até de leitos hospitalares. Uma outra coisa muito importante que eu queria dizer aos senhores, que precisa ser muito entendida, está nesse diapositivo. Percebam o que ocorre do ponto de vista de distribuição de leitos. A região centro-oeste, ela tem 4,78 leitos por 1.000 habitantes. Olha as demais regiões. Então nós estamos diante de uma região privilegiada, entendendo que o número médio de leitos minimamente adequado é 1 por 1.000. Então nós temos na região centro-oeste um número algumas vezes aumentado e todas as outras praticamente com o número inferior. E esse número aqui, ele é mágico, porque ele é a tal coisa da estatística, né, João? Você tem um frango, divide esse frango em 2, só que um come os 2 pedaços, o outro não comeu nada. É bem isso, ó.
Então, não adianta esse 1,24, esse 1,24 é a diluição do 4,78. Então, aqui, eu vejo isso tudo como oportunidades. Nós precisamos enxergar e aonde que vai se precisar atuar. Aqui, viu, para tirar da área de conforto os nossos pré-candidatos. Porque só olhar isso é desespero. Dê uma olhada o número de internações necessárias e olha como vem. É uma coisa muito interessante. O que está acontecendo? A Prefeitura de São Paulo saiu fora da assistência. Então, ela foi se desarticulando e os seus compromissos não estão sendo cumpridos. Ela fecha pronto-socorros com a desculpa de reforma. Seguramente vai reabrir na véspera da eleição. Os AMAs estão sem médicos. Como é que a Prefeitura faz a gestão? Ela faz a gestão direta e faz a gestão via organizações sociais. Mas é um grande problema com o partido, com o perfil do PT. Para nós, o OS, que é uma criação do Mário Covas, é um negócio arraigado. Eu sou um defensor da gestão via OS, porque é muito mais qualificada. Agora, para um partido que pensa o contrário, é obrigado a fazer porque é melhor, não dá certo. Então, é um confronto ideológico entre você ter OS e fazer o OS funcionar. O que aconteceu com isso? Ultimamente, a Prefeitura rompeu os convênios com as OS, está tentando refazer numa situação de absoluta defasagem de preços. Então, o que as OS falam? Bom, eu recebo menos, eu coloco menos, não põe médico. Então, nós temos mapeadas todas as AMAs da cidade de São Paulo. Por exemplo, na região oeste, de 52, 50 não tem médicos. E por que o Estado apanha mais do que a Prefeitura? Porque esses indivíduos que deveriam estar nas AMAs, UBS e UPAs, não estão porque não tem médicos que no Estado. Para vocês terem ideia da gravidade, neste ano de janeiro até setembro, o Estado passou a atender de 30% a 40% a mais do que atendia. Então, não tem onde atender no município, vem para o Estado. Então, esse é um número muito interessante. Aqui também, para vocês terem ideia, né, a mortalidade, o número de óbitos, percentual de óbitos, diárias de UTI. Esse é outro dado muito interessante. O passado mostrava que você precisava da média de 5% dos leitos para UTI. A história mudou. E essa história não foi acompanhada de novas ações. Hoje, quando eu planejo um hospital para o Estado, eu planejo com 40% a 50% de leitos de UTI. Por quê? Porque houve uma mudança da epidemiologia das doenças. Hoje, as doenças mais prevalentes em São Paulo, primeira, doença cardiovascular. Segunda, doença oncológica. E terceira, causas externas. Quais são as causas externas? Acidentes, traumas. Né? Acidente está aumentando de uma forma vigorosa. Acidente de moto é uma loucura. Agora, acidente também de bicicleta e acidente de pedestre. E não poderia ser diferente. Eu nunca vi tanta faixa na minha vida. Eu me confundo. E o dia de vermelho eu acho que é para bicicleta, verde agora é de pedestre. O que está acontecendo? Que está aumentando o número de acidentes. Isso ninguém fala. A outra coisa que ninguém fala ligada à saúde, que é muito curiosa, é a lentidão, a diminuição da velocidade da frota. O Daniel, que está aí, ele entende disso melhor do que eu. Pois é, eu não sei se vai dar certo ou vai dar errado. Para a saúde vai dar errado, sabe por quê? Você diminui a frota, aumenta os poluentes, aumenta os problemas respiratórios, é o que nós estamos vendo. É muito interessante olhar de outro jeito. Então, quando se planeja, não é só planejar aquilo que vai dar volta no ano seguinte. Você tem que planejar um contexto inteiro. Isso também é muito interessante, o que acontece. O indivíduo, ele quando não se sente atendido no seu município, ele vai procurar um melhor recurso. Então, além da tua demanda, você tem o afluxo de outras regiões. Não é? Então, nós vemos aqui claramente o que vem ocorrendo. E o que é o principal dessa história está aqui. São Paulo, eu falo que eu sou secretário da Saúde do Brasil. O Brasil, São Paulo atende o Brasil. Na alta complexidade, São Paulo atende 44% da alta complexidade do Brasil atendida aqui, no estado de São Paulo. Só que sabe quem paga a conta? O estado de São Paulo. Então, eu tenho muito orgulho de dizer que nós temos competência para atender o Brasil.
alguém vai ter que nos ajudar a pagar a conta. Então, quem tiver dúvida da quantidade, se uma manhã às 5 da manhã, vão para a porta do Hospital das Clínicas, do Unifesp, é incrível, né? É ambulância que vende, mas é muito interessante. Estava contando numa reunião que nós tivemos com o João Dória nessa semana, o Hospital de Barretos, o Pio XII, é um hospital de primeiríssima categoria. O Henrique Prata é um indivíduo inovador, empreendedor. Eu tenho os dados deste ano. O Hospital de Barretos atendeu 26 estados dos 27. Só um que não. E 39% dos internados hoje são de outros estados. Então, essa é uma conta que nós precisamos fazer. Então, essa mudança é interessante. Aqui a cobertura, isso é muito elucidativo. A saúde, a atenção primária, ela não funciona na saúde de São Paulo. Esse dia positivo mostra as internações que não deveriam ocorrer e só ocorrem porque a saúde primária não funciona. Um dado interessante, quantitativo. Não sei se todos sabem, quando o indivíduo chega no pronto-socorro, ele é classificado pela sua gravidade. E ele é extremamente grave e urgente quando ele recebe a cor vermelha. Esse é um critério chamado critério de Manchester. Quando ele é menos grave, amarelo, verde e azul na sequência. Os que procuram os pronto-socorros hoje, com classificação vermelha, é 1%. Amarela, basta para ser amarelo pedir um hemograma. São mais 18%. Então são 19%. 81% dos pacientes que estão nos pronto-socorros deveriam estar nos programas da saúde da família, nas unidades básicas de saúde e nos AMAs. E por que não estão? Porque não são resolutivas. Então o indivíduo vai, não é atendido, ou é mal atendido, ou não resolve, ele busca o pronto-socorro e daí as filas. Como é que você resolve a fila? Não é no pronto-socorro. Você tem que ir para funcionar a atenção primária, que ela não funciona na cidade de São Paulo. Aqui, só para vocês terem ideia do que nós temos em termos das doenças que culminam nas maiores prevalências. Gravidez, parto, puerpério. Olha aqui, ó, doença do aparelho circulatório, lesões, causas externas e neoplasias. Aquilo que eu falei que são as doenças mais prevalentes. Número de consultas no município de São Paulo 2012 a 2015. É só olhar, nós deveríamos ter um crescimento muito mais exuberante do que isso aqui. E por que não acontece? Porque a prefeitura caiu fora das suas responsabilidades com a saúde. Então, é inacreditável que você tenha uma diminuição do número de atendimentos. Praticamente em todos os quesitos. E quando não diminui, aumenta muito pouquinho. Uma cidade que cresce vertiginosamente, você tem que planejar sempre o dobro do ano seguinte, é incrível que diminua. Quem paga a conta disso é o Estado. Ontem, não sei se todos viram, eu tenho alguns temores na minha vida. Depois da minha mulher, que é quem eu mais temo, não sabe, ela é muito brava. Depois é o promotor. Eu morro de medo do promotor. Porque o indivíduo me dá de ordem é uma coisa inacreditável. Depois é o da pena. Que é muito meu amigo, sou médico dele, e agora o Rodrigo Bocardi. Só vou dizer uma coisa, Bom Dia São Paulo, para mim, eu começo a assistir. Bom Dia da Rio. Eu começo a assistir às 5h30 da manhã. Nessa semana aconteceu uma coisa muito curiosa. Mostrou o Hospital de Taipas. Então, um indivíduo deitado no chão e a reportagem. Paciente não é atendido no Hospital do Estado. Segundo o paciente, uma criança que internou e a mãe falando, meu filhinho veio aqui, está morrendo, ninguém fala. E foi uma sequência. Onde nós respondemos. Quer dizer, a Globo foi obrigada a responder. Nenhum problema com a Globo, nem com ninguém. Eu sou um indivíduo que eu lido muito bem com crítica. Agora não pode montar matéria na minha secretaria. Nós vamos para cima. O indivíduo que estava morrendo é um morador de rua que estava dormindo.
E ele dorme no hospital a vida inteira. Tudo que foi programa social para tirá-lo, ele não quis. Você não pode pegar o cidadão e obrigá-lo a ir para outro lugar. A criança que estava esperando é uma criança que chegou, foi feito o diagnóstico de apendicite, não estava em jejum, ficou em jejum e foi operado em menos de 24 horas e teve alta. Na sequência, 5 casos. Quer dizer, eu estou jurado de morte pelo Rodrigo Bocardi pelos próximos 100 anos. Mas esse é outro dado muito interessante. Você não pode simplesmente admitir o que... A crítica não tem problema. Agora, a montagem da matéria, como foi feito, isso é inadmissível. Eu e o Polar, que é o meu adjunto, nós visitamos praticamente todos os hospitais do Estado. E nós vamos... A estratégia é muito interessante. Nós chegamos no hospital, eu me reúno o corpo médico de enfermagem, discutimos, eu passo visita nos leitos, porque eu continuo médico, e isso acho que faz muita diferença, eu passo visita da UTI no pronto-socorro, depois eu converso com a comunidade. Eu estava no Mandaqui, na hora que eu saio, estava a Globo me esperando, eu fui dar boas notícias. A repórter me põe na boca e fala: esta criança, a mãe desta criança, passou a noite aqui, essa criança estava ensanguentada, perdendo sangue pela região anal. Falei: cadê a criança que eu quero examinar? Ah, está em casa. Vamos buscar a criança que eu quero examinar e eu a criança. Bom, isso eram 10 da manhã, a criança chegou 1 da tarde. Depois o indivíduo falou que não foi atendido no acidente que ele teve, estava com dor no pé. Falei: vou examinar. A hora que eu vou examinar, não vi marca nenhuma. Falei: quanto foi o seu acidente? Há 35 anos. Falei: eu estou com dor no pé. Falei: tá bom, então o senhor vai ficar apoiado no seu pé. Ele estava querendo atestado. Então, mas, veja, você tem que ter sensibilidade para saber que aquele indivíduo precisa ser ajudado. Mal chegou a criança, eu vi a criança, eu me vi aos 10 anos. Eu era gordinho, baixinho, ele também era, de óculos, chamado Matheus. Eu falei: Matheus, o que está acontecendo? Ele falou assim, para perguntar para a mãe. Eu falei: o que aconteceu? Meu filho ficou ensanguentado, perdeu sangue a noite inteira, porque ele tem alguma coisa, ele tem câncer no intestino. Bom, seria o primeiro caso de câncer de intestino em alguém de 10 anos de idade. Eu vou examinar o menino, isso faz toda a diferença, que é o contato corpo a corpo. Na hora que eu fui examinar, pus a luva, e eu vi, na hora que eu fazia a exposição da região anal, ele tinha uma pequena fissura. Aí ele falou: tio, eu faço cocô muito duro. Então ele machuca, coitadinho, né? Resolveu com uma pomadinha. Qual era o drama do sangramento? A angústia da mãe, porque ela perdeu a mãe dela com câncer de intestino. Então, você tem que entender como isso funciona. Então, é interessante, por conta que você vai vendo que, enquanto nós estamos na busca dessas soluções, a prefeitura não quer nem saber. Produção ambulatorial, também por 1.000 habitantes, por região, e nós notamos que também essa produção vem caindo mês a mês. E o que acontece? O que acontece é o seguinte: nós trabalhamos sempre entendendo a doença. E olha esse momento aqui. Nós estamos hoje no momento de dieta inadequada, tabagismo, alcoolismo, uso de drogas, acidentes, problemas ambientais. Quer dizer, isso faz com que haja uma mudança de conceito. Isto é algo também estarrecedor. Isto mostra a falência do sistema de atenção primária. Há um aumento expressivo do número de casos de sífilis congênita. É inadmissível. Sabe como se evita uma sífilis congênita? Você faz um pré-natal, pede um exame de sangue para a mãe, deu positivo, você dá penicilina e acabou. Como é que há esse aumento? Olha aqui, olha, no município de São Paulo vem aumentando. Os dados de 2014 são 600% maior do que 2013. Então, isso mostra também uma falência do pré-natal. No outro quadrinho, a cobertura populacional pelas equipes da atenção básica, e nós notamos também, olha aqui, olha, vem caindo. O estado de São Paulo vem aumentando e o município de São Paulo vem diminuindo. Mamografia. Mamografia é muito interessante. Nós inventamos algo
Patrícia entende comigo, que é mulheres de peito. O que é mulheres de peito? Mulheres de peito tem dois módulos. Um são as carretas, que é a unidade móvel, e outro são 300 postos fixos no Estado. Então, o que foi inventado? Mulheres acima de 50 anos, até 69, nos meses do seu nascimento, ano para ano, ano sim, ano não, ela vai na carreta, ela não precisa agendar, ela faz a mamografia online, tem o resultado, deu positivo, faz ultrassom, deu positivo, faz pulsão biópsia, deu positivo, encaminhada imediatamente para o tratamento. Bom, nós tivemos em um ano e meio mais de 70 mil exames de mamografia. E uma coisa extremamente curiosa, o índice de positividade do exame supera a expectativa da literatura, está dando 1,5%. Essas mulheres não teriam acesso se não fosse por conta das carretas. E com isto, via divulgação que as carretas trouxeram para todo o Estado, aumentou muito a demanda dos postos fixos. Então, dois novos conceitos: acessibilidade e desburocratização. Da mesma forma, nós fizemos filho que ama leva o pai no ano. O homem, diferentemente da mulher, ele não gosta de fazer check-up. Então, pela primeira vez no Estado, nós estamos fazendo check-up em homens. O mesmo conceito. Homens com mais de 50 anos, mês de seu nascimento, ano sim, ano não, ele vai no AME, que é o ambulatório do Estado, ele passa por uma consulta aos sábados para não competir com a filha da semana, a enfermeira atende, colhe os exames, ele volta na semana seguinte, passa pelo cardiologista e pelo urologista. Algum problema, entra no esquema do Estado, não é convidado a voltar para 2 anos. Sucessos assim, incríveis, mostrando que você tem que dar acesso. Eu tenho hoje claro qual é o grande... Tem 2 problemas da saúde pública de São Paulo. O primeiro é o acesso. Nós temos 2 pesquisas quantitativas, uma que distribuiu 2 milhões de cartas aos usuários SUS, e a segunda, 200 mil pesquisas por telefone, pesquisas completas. O índice de satisfação das 2 pesquisas supera a 80%. Então o problema não é quando o cidadão é atendido, o problema é quando ele não é porque não tem acesso. Então esse é o conceito. Segundo conceito fundamental, referência e contra-referência. O indivíduo que não tem doença grave, ele tem que estar atendido na atenção primária. Quem tem doença grave, hospital com grande competência, e fazer a hierarquia. No outro momento, eu venho aqui mostrar o que nós estamos fazendo para dar os programas de sustentabilidade às Santas Casas de Filantrópicos. Mas esse é o conceito. Aqui os problemas sérios, que é as cesarianas. E isso